Olá, lindonas e lindões, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim apresentar para vocês esta fofura aqui. Vamos ter vídeo aula hoje, então. Pra quem gosta desse tipo de conteúdo e não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo por aqui. Vou deixar aqui do ladinho as minhas outras redes sociais. Para quem quiser ir lá me seguir, bora lá bater um papo. Gente, então, essa é a nossa peça da videoaula de hoje. Eu vou dividir em duas partes, tá? A gente vai tecer todas as partes do aviãozinho. E a segunda parte eu vou deixar pra gente poder fazer a costura e posicionar todas as pecinhas, tá? Porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Eu espero que vocês gostem dessa videoaula. Quem gostou já deixa aquele joinha para me ajudar no crescimento do canal. Comenta aí embaixo o que vocês querem ver também aqui no canal de novidades, tá? Que videoaulas vocês querem que eu traga para vocês. E quem gostou da nossa peça já deixa aquele coraçãozinho aí embaixo nos comentários, que me ajuda muito na divulgação do canal. Compartilha com a amiga crocheteira que já quer tecer este super aviãozinho. E sem mais enrolação, bora pro vídeo! Bom, então pra gente começar a nossa videoaula, eu vou falar a lista de materiais, tá? Mas lembrando que a lista de materiais vai estar toda aqui embaixo também, que eu vou deixar na descrição, tá? Então, o básico é a tesoura, a agulha de crochê, eu sempre uso essa, tá? 2,5, a agulha de tapeceiro, a fibra de enchimento, tá? E as cores que eu vou utilizar. Vai ser, todas têm restinhos de fio, tá, gente? Então, ó, a cor hortênsia 2137, a cor solar 1317, a cor cereja 3583 e a cor preto 8990, tá? Então, são essas cores que a gente vai utilizar para fazer a nossa videoaula de hoje, tá? Para começar, eu vou usar a corzinho solar 1317, tá? Eu vou começar pelas asinhas do nosso avião. Lembrando que as cores podem ser alteradas, tá? Então, eu vou começar pela asa grandona do nosso avião, tá? Então, a gente vai fazer essas duas asas aqui primeiro. Então, eu escolhi a cor solar, tá? Deixa só eu puxar aqui pra gente começar. Para começar, então, a gente vai começar com o anel mágico, tá? Vamos lá, para quem não sabe fazer anel mágico. A gente vai segurar assim, ó, essa partezinha aqui para baixo, ó. Assim, aí a gente vai segurar, vai girar, vai fazer um X, tá? E a gente vem com o dedão aqui em cima e segura. E agora a gente vai vir aqui, já vou tirar esse dedo aqui do meio, tá? Pra posicionar ele aqui, ó, pra gente já fazer o pontinho, tá? E aí, a gente vem por dentro, puxa e faz um pontinho, tá bom? Agora, a gente já pode diminuir o tamanhozinho do nosso anel, tá? Não fecha muito, porque agora aqui dentro a gente vai colocar 6 pontos baixos, tá bom? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já fechei aqui, então, meu anel mágico, tá? Não fechem tudo, deixa um buraquinho pra gente começar a segunda carreira e não ter dificuldade, tá? Na segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos, tá bom? Esse primeiro pontinho sempre é o mais difícil de pegar, tá? Como é que funciona os 6 aumentos? Vão ser 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base, ó, fizemos um aumento. Próximo, mais outro aumento. Então, aqui a gente já tem 2 aumentos.
Então, a gente vai fazer 6 aumentos, que no final vai dar 12 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto com vocês. Prontinho aqui, ó, finalizada a minha segunda carreira de 6 aumentos. Ficamos com 12 pontos baixos por toda a volta, tá? Agora sim, eu posso fechar todo o meu anel mágico. Então, ó, puxei, fechei todo ele. Já vou utilizar aqui pra marcar a carreira, tá? Pra quem quiser usar marcador ou um pedacinho de fio de outra cor, essa é a hora, tá? Eu utilizo o restinho do fio do anel mágico mesmo, tá? Terceira carreira, um ponto baixo e um aumento. Por toda a volta a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Lá no final a gente vai ficar com 18 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto com vocês. Pronto, gente, ó, carreira 3 finalizada, tá? Então, a gente ficou com 18 pontos baixos por toda a volta. Agora, vão ser carreiras retas. A gente vai subir da carreira 4, que é a próxima que a gente vai fazer, até a carreira de número 16, de ponto sobre ponto, tá? Então, vão ser 13 carreiras retas de 18 pontos baixos, tá? Eu vou fazer aqui as minhas carreiras retas e depois eu volto com vocês pra gente finalizar a peça, tá bom? Finalizada aqui, então, as minhas 13 carreirinhas retas, agora a gente vai fechar a peça, tá? Dica agora, pra quem quiser recortar a folhinha de acetato e colocar aqui dentro pra asinha ficar mais retinha, também tem essa opção. Eu não quero colocar, tá? Eu quero deixar ela assim molinha, porque na hora que eu costurar no avião, ela vai ficar retinha, tá? Mas pra quem quiser colocar a folhinha de acetato aqui dentro, agora é a hora de colocar, tá? Pra gente fechar a nossa peça, nós vamos fechar com ponto baixíssimo, tá? Então, a gente dobra, ó, finalizou aqui. O último pontinho, dobra a pecinha pra gente fechar ela, tá? A gente vai passar na frente e atrás, vai puxar, trazer o fio e fazer um ponto baixíssimo, tá? A gente vai fazer como se fosse uma costura aqui na nossa asa do avião. Então, a gente vai fazer por toda a volta, tá? Então, a gente começou lá, a gente vai fazer até chegar lá no finalzinho. E depois a gente vai dar uma correntinha e cortar um fio um pouquinho longo pra gente costurar essa pecinha aqui no avião, tá? Então, eu já tô finalizando aqui. Meu último pontinho. Faço uma correntinha. Vou deixar aqui uns 20 centímetros, tá? De linha, pra poder costurar a peça no avião. E assim fica a nossa asa, tá? Ela fica desse jeitinho aqui. Vocês têm que fazer outra desse mesmo jeitinho aqui, tá? Ó, já tô com as minhas duas aqui. Então, voltem a videoaula, façam outra pra gente dar continuidade e fazer as outras pecinhas, tá bom? Vamos utilizar a cor cereja, tá? Pra fazer essa partezinha aqui do avião, ó. Essa asinha menorzinha que fica em cima. E depois a gente vai fazer essas duas aqui, tá? Então, essa aqui é uma pecinha só que a gente vai fazer, tá? Então, agora a gente vai começar. Eu tô utilizando a cor vermelho, que é a cor base do meu avião, tá? Se vocês quiserem utilizar outra cor, aí fica a critério de vocês. Então, pra gente começar, a gente vai fazer o anel mágico. E dentro do anel mágico, a gente vai fazer 6 pontos baixos, tá? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos puxar. Não, vamos fechar tudo, tá? Próxima carreira, 6 aumentos, tá? Então, lá no final, a gente vai ficar com 12 pontos baixos, tá bom? Então, essa carreirinha aqui é só de aumento. Eu vou fazer a minha carreirinha de aumento, tá? Chega lá no final, eu vou ficar com 12 pontos baixos. E depois eu volto com vocês. Finalizada aqui, então, a minha segunda carreira. Agora, eu posso fechar todo o meu anel mágico. Vou puxar aqui pra marcar a minha carreira.
E agora, a gente vai fazer carreiras retas, tá? Essa carreira que a gente tá começando é a carreira de número 3, a gente vai fazer da carreira de número 3 até a carreira de número 18, ponto sobre ponto, tá? Então, vão ser 6 carreiras retas de 12 pontos baixos, tá? Não esqueçam de colocar o marcador para não se perder. Eu vou fazer as minhas 6 carreiras retas, depois eu volto com vocês. Ó, finalizada aqui, então, as minhas 6 carreirinhas retas, tá? Agora, a gente vai fechar igualzinho a asa amarelinha que a gente fechou, tá? Com ponto baixíssimo. Então, vamos lá, ó. A gente finalizou o último ponto aqui, a gente dobra, passa no pontinho da frente, passa no pontinho de trás, puxa o nosso fio e faz um ponto baixíssimo. Próximo, um ponto baixíssimo, próximo, um ponto baixíssimo. A gente vai fazendo assim até fechar toda a nossa pecinha, tá? Nosso último ponto. Faz uma correntinha, deixa um fiozinho compridinho pra gente poder costurar, tá? E tá prontinho a nossa pecinha, que é a parte de cima do avião. Lembrando que esta aqui é uma pecinha só, tá? Agora, nós vamos fazer as asinhas, que no caso do meu avião aqui, é a azulzinha, tá? Essas sim vão ser 2 pecinhas, tá? Ela é quase igual a vermelhinha, mas eu vou fazer juntinho aqui com vocês, tá bom? Então, ó, anel mágico, dentro do anel mágico, 6 pontos baixos, tá? 2, 3, 4, 5, 6. Vou tirar esse vermelhinho daqui. Pronto. Vamos fechar um pouquinho o anel mágico. Segunda carreira, 6 aumentos, tá? Lá no final vão dar 12 pontos baixos. Terceiro aumento. Quarto aumento, quinto aumento, sexto e último aumento. Prontinho, finalizamos a nossa segunda carreira. Vamos marcar. E as próximas carreiras são de carreiras retas, tá? Nessa asinha aqui, azul, a gente vai fazer 8 carreiras retas, tá? Então, da carreira 3, que é essa carreira que a gente tá começando, até a carreira 10, a gente vai fazer, tá? Então, vão ser 8 carreiras retas de ponto sobre ponto, tá? Chegando lá no final, a gente vai dobrar ela e vai passar uma costurinha de ponto baixíssimo por toda a volta aqui, né? Pra gente poder costurar a pecinha e fechar. E aí, é só cortar um fiozinho, tá? Então, a gente vai, ao invés dessa aqui, a gente subiu 6 carreiras retas. Nessa aqui, a gente vai subir 2 carreiras retas a mais. Então, ao invés de 6, a gente vai subir 8 carreirinhas retas, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto já com a pecinha prontinha, tá? Lembrando que essa pecinha aqui são 2 pecinhas que a gente tem que fazer, tá bom? Finalizada aqui, então, as nossas 2 asinhas. Lembrando que nenhuma delas vai enchimento, tá, gente? Então, ó, essas 5 pecinhas que eu vou colocar aqui pra vocês, nenhuma delas vai enchimento, tá? Ó. Então, todas essas pecinhas vocês só vão tecer, dobrou, passou a costurinha aqui de ponto baixíssimo, tá? Igual eu falei, pra quem quiser colocar folhinha de acetato aqui dentro pra ficar mais durinho, aí super funciona, tá? Se não, não precisa colocar nada, a gente só finaliza, né, pontinho e faz a nossa carreirinha de ponto baixíssimo pra fazer a costura, tá? Agora, as próximas peças, sim, vão ter enchimento, tá? Então, agora a gente vai fazer a roda do avião. Pra começar, eu vou usar o solar, tá? Na primeira carreira, a gente vai fazer o anel mágico e dentro dele 6 pontos baixos, tá?
Então, eu vou fazer os meus 6 pontos baixos, depois eu volto com vocês, tá? Finalizado aqui, então, meus 6 pontos baixos, agora eu vou puxar o meu anelzinho, vou fechar um pouquinho. Próxima carreira vão ser de aumentos, tá? Então, vão ser 6 aumentos, que no final vai dar 12 pontos baixos, tá bom? Eu vou fazer aqui com vocês, porque essa é a nossa última carreira de amarelinho, depois a gente já vai trocar de cor, tá? E eu quero vir ensinar pra vocês uma troca de cor um pouquinho mais elaborada, tá? Então, ó, finalizamos aqui os nossos 6 aumentos, a gente puxa, fecha todo o anelzinho mágico, tá? A gente vai cortar o nosso fiozinho. Então, ó, fez o último ponto baixo, corta o fiozinho, não precisa ser um fiozinho muito longo, tá? Corta e puxa. Agora, a gente vai usar a nossa agulha de tapeceiro, tá? Como é que a gente vai fazer? O fiozinho que a gente cortou, a gente vai passar na agulha. Consegui. Vamos passar na agulha e agora a gente vai fazer um falso ponto aqui pra gente finalizar a carreira e não ficar com esse degrauzinho aqui, tá? Então, como é que a gente faz? Então, vendo esse último ponto, esse primeiro ponto aqui, esse é o nosso último ponto e esse seria o primeiro ponto. A gente vai pular ele e a gente vai inserir a agulha no próximo, tá? Ó. Esse é o direito da nossa peça e esse é o avesso. Então, a gente vai inserir pelo direito e vai puxar lá no avesso, ó. Beleza? Então, puxou. Agora, a gente vai voltar aqui pra frente e no nosso último pontinho, a gente vai inserir a nossa agulha, tá? Ó. E vai puxar de novo. Agora, a gente puxa. Então, vendo que aqui em cima ficou como se fosse um pontinho, ó. Esse aqui. Esse pontinho foi que a gente deu, tá vendo, ó? Ele fica igualzinho os outros. Então, é como se fosse um falso ponto e não fica aquele degrauzinho, assim, sabe? Marcando muito a carreira. Agora, a gente pode tirar da agulha a nossa linha e a gente já aproveita e já dá um nozinho aqui pra segurar as duas pontinhas, tá? Então, ó, aqui ficou o nosso falso ponto, tá? Então, a gente não vai começar a carreira aqui. Agora, eu vou usar a cor preto, 8990. E a gente começa em um outro pontinho, tá? Então, a gente não vai pegar aqui em cima pra não marcar tanto. A gente vai disfarçar, tá? Então, vamos pegar um pouquinho lá pra frente. Quem quiser pegar pra trás também não tem problema, tá? Agora, a nossa terceira carreira, a gente vai trocar de cor, né? Como vocês estão vendo aqui. E a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Ó, outra dica, tá? A gente vai puxar o nosso fiozinho e vai fazer uma correntinha. Essa correntinha aqui a gente não conta como ponto baixo, tá? A gente vai pegar e vai fazer um ponto baixo dentro deste mesmo pontinho, tá bom? Então, ó, um ponto baixo e o próximo a gente vai fazer um aumento, tá? Próximo, um ponto baixo e um aumento. A gente vai fazer assim por toda a carreira, tá? Então, como essa carreira foi de troca de cor, eu vou fazer com vocês, pra quem ficar na dúvida, tá? Mas não tem erro, é um ponto baixo e um aumento por toda a volta. E lá no final, a gente vai ficar com 18 pontos baixos, tá? Ó, eu tô chegando aqui, onde eu dei aquele falso pontinho, estão vendo, ó? Esse aqui foi o nosso último ponto da carreira e esse aqui é o nosso falso pontinho que a gente fez com a agulha de tapeceiro. O aumento caiu bem em cima dele, então a gente faz o aumento tranquilamente, tá? Sem erro. E segue a nossa carreira. Então, finalizamos com o aumento, a gente ficou com 18 pontos baixos na carreira e assim finaliza a nossa carreira, tá? Agora é só a gente começar aqui. Antes de começar aqui, o que que a gente vai fazer? Eu já vou aproveitar, pegar um fiozinho do amarelinho e o pretinho, que a gente deixou um pedacinho quando a gente começou lá a carreira, e já vou dar um nozinho, para eles ficar tudo dentro da pecinha, a gente não precisar arrematar lá mais pra frente, tá? Então, ó, prontinho. Quem quiser colocar um marcador, já pode colocar um marcador. Eu vou puxar um fiozinho amarelinho aqui pra me marcar a carreira, e os outros eu já vou deixar tudo lá pra trás, e conforme eu for subindo a carreira e fechando a peça, eles vão ficar tudo dentro da peça, tá bom?
Então, vamos lá. A próxima carreira. Ó, aqui não tem segredo nenhum, tá? Finalizou aqui, colocou o marcadorzinho. E eu já venho, ó. Como a próxima carreira é de 2 pontos baixos e um aumento, que no final vai dar 24 pontos baixos, eu venho e faço um ponto baixo, segundo ponto baixo e o meu aumento. Sem erro nenhum, tá? Eu sei que o preto é difícil de ver, muito difícil, ainda mais para quem tá começando, tá? Mas não tem erro, tá? Eu tô fazendo aqui com vocês e é assim, super simples que a gente vai fazer, tá? Se surgir alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu venho ajudar vocês, eu venho explicar tudo certinho, tá bom? Então, ó, aqui agora é só a gente seguir a carreira de 2 pontos baixos e um aumento. Lá no final a gente vai ficar com 24 pontos baixos. Eu vou fazer a minha carreira de 2 pontos baixos e um aumento, depois eu volto com vocês, tá bom? Prontinho, finalizei aqui então a minha carreira de 2 pontos baixos e um aumento. Próxima carreira, carreira de número 5, vão ser 3 pontos baixos. Opa! 3 pontos baixos e um aumento. Por toda a volta a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento. Lá no final da carreira a gente vai ficar com 30 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer a minha carreirinha de 3 pontos baixos e um aumento, depois eu volto com vocês. Finalizada aqui, então, mais uma carreira, tá? Que foi a carreira de número 5, de 3 pontos baixos e um aumento. Agora, a gente vai para a carreira de número 6, que vai ser ponto sobre ponto, tá? Agora, nós vamos ter 3 carreiras retas, tá? Carreira 6, 7 e 8, de ponto sobre ponto, tá? Então, 3 carreiras retas com 30 pontos baixos, tá bom? Eu vou fazer as minhas 3 carreiras retas aqui, depois eu volto com vocês. Finalizada aqui, então, as minhas 3 carreiras retas, tá? Já puxei meu fiozinho, dei um pontinho pra segurar, tá? Então, a gente vai começar com 3 pontos baixos e uma diminuição. 3 pontos baixos e uma diminuição. Por toda a volta a gente vai fazer. Lá no final a gente vai ficar com 24 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer a minha carreira aqui, depois eu volto com vocês. Finalizada a minha carreira de número 9, agora nós vamos para a carreira de número 10, com 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Chegando lá no final, a gente vai ficar com 18 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer o meu, depois eu volto com vocês pra gente continuar. Finalizada aqui, então, a minha carreira de número 10, a nossa rodinha tá ficando assim, tá? Agora, a gente vai fazer a carreira de número 11, que é um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, tá? Então, um ponto baixo e uma diminuição. Lá no final, a gente vai ficar com 12 pontos baixos. Aí, vocês parem, tá? Parem de tecer a peça, encham, coloquem, então, fibra siliconada. Coloquem o nosso bom e velho enchimento. E depois, vocês façam 6 diminuições e fecha com o anel mágico invertido, tá? Então, eu vou fazer a minha carreirinha de um ponto baixo, uma diminuição. Vou encher um pouquinho e depois eu volto com vocês pra gente fazer as 6 diminuições e fechar com o anel mágico invertido. Prontinho, olha, minha rodinha já está cheinha com o enchimento, tá? Agora, a gente precisa fazer as 6 diminuições, tá bom? Pra quem já sabe, show de bola, só seguir fazendo, então, as diminuições e o anel mágico invertido, tá? Essa partezinha é bem chatinho, tá? Então, ó, a gente vai pressionar o nosso dedinho lá dentro e vai segurar o enchimento lá, para que venha bem pouquinha fibra aqui pra cima, tá? E assim a gente vai fazendo todas as diminuições. Depois que fizer as diminuições, vocês sentirem que ficou faltando o enchimento na rodinha, aí é só colocar com uma pinça, tá? Então, eu vou fazer as minhas 6 diminuições aqui e vou dar uma olhadinha. Se eu sentir que faltou enchimento, eu pego a minha pinça e coloco o enchimento nela, tá? Então, ó, a última diminuição, tá? Fiz a última diminuição, já pode puxar o fio
corta o fiozinho um pouquinho longo, porque depois a gente vai costurar na peça, tá? Então, ó, minha rodinha ficou assim, tá? Agora eu já posso tirar aqui o meu marcadorzinho. E agora é só fazer o anel mágico invertido, tá? Ó, fica um buraquinho bem pequenininho, tá? E essas fibrinhas que sobraram, depois a gente tira com a pinça, tá? Então, eu vou fazer o meu anel mágico invertido. Lembrando que a gente tem que fazer 2 rodinhas, tá? Depois que fechou esse aqui, eu já fechei o anel mágico invertido. A gente vai puxar a nossa linhazinha aqui para cima, porque depois a gente vai costurar na peça, tá? Então, ó, a gente fechou aqui com o anel mágico invertido. Vamos contar daqui que é mais fácil, né, ó? Então, 1, 2, 3, 4, 5. A gente puxa aqui, ó, na 6ª carreira, a gente puxa o nosso fiozinho, tá? Pra gente poder costurar na peça. Depois vocês vão entender por que a gente tá puxando o nosso fio aqui pra cima da peça, tá bom? Não cortem essa linha aqui, porque como eu falei, a gente vai usar pra costurar, tá? Então, façam 2 rodinhas aí. E depois a gente vai vir dar continuidade na peça. Bom, gente, agora nós vamos fazer o corpo do avião, tá? Então, para começar, eu vou usar o cereja 3583, tá? Depois a gente vai trocar pro amarelo e depois a gente vai trocar pro azul, tá? Deixa só eu passar aqui pra mim voltar, pra gente começar, então. Vamos lá, para começar o corpinho do nosso avião. 6 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Então, vamos lá, ó. 1, 2, opa, 3, 4, 5, 6. Prontinho, fechei meu anel mágico. Gente, vocês podem perceber que toda vez eu perco a linha. Por quê? Porque eu tô olhando pra câmera e às vezes eu não tô conseguindo ver os pontos na câmera, eu olho pra baixo, assim, pra mim olhar pra peça, é onde, a hora que eu puxo, a linha solta, tá? Mas é por isso que toda vez eu sempre perco a linha aqui junto com vocês, tá? Próxima carreira, a 2ª carreira, vão ser de 6 aumentos, tá bom? Então, vamos lá, ó. 1 aumento, 2 aumentos, 3... 4, 5 e 6. Prontinho, agora a gente já pode fechar o nosso anel mágico, colocar o marcadorzinho para marcar a carreira. E a 3ª carreirinha é de 1 ponto baixo e 1 aumento. Então, a gente vai fazer 1 ponto baixo e 1 aumento por toda a volta. Lá no final, a gente vai ficar com 18 pontos baixos. Eu vou fazer o meu, depois eu volto com vocês. Finalizada aqui, então, a minha 3ª carreira de 1 ponto baixo e 1 aumento, que ficamos com 18 pontos baixos, tá? Agora, a gente vai fazer a carreira de número 4, que vai ser 2 pontos baixos e 1 aumento, tá? Lá no final, a gente vai ficar com 24 pontos baixos. Eu vou fazer a minha carreira aqui e depois eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Próxima carreira, a carreira de número 5, vai ser 3 pontos baixos e 1 aumento, tá? Então, por toda a volta, a gente vai fazer 3 pontos baixos e 1 aumento. No final da carreira, a gente vai ficar com 30 pontos baixos. Eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto com vocês. Então, finalizada a carreira 5 de 3 pontos baixos e 1 aumento, vamos para a carreira 6. No meu caso, eu vou trocar, vou até mostrar para vocês aqui, para vocês não ficarem perdidas, que é essa partezinha aqui, que eu quero fazer a troca de cor, tá? Para ficar coloridinho. Quem quiser fazer comigo a troca de cor, beleza. Quem não quiser, é só passar direto, sem trocar cor, né, gente? Então, vamos lá, ó. Eu vou usar o Solar 1317, tá? Como é que a gente vai fazer? Essa parte aqui, a gente vai fazer uma troca de cor simples, tá? Então, ó, no meu caso, era 3 pontos baixos e 1 aumento. Então, eu fiz 3 pontos baixos. Na hora de fazer o meu segundo aumento, eu não finalizo o ponto, tá? Eu já vou puxar a outra cor aqui pra finalizar o ponto, tá? Então, ó.
Finalizei o ponto com o amarelinho no caso, tá? Vou deixar aqui, não vou cortar o fio vermelho, porque eu só vou fazer 3 carreirinhas, tá? Então, depois eu vou voltar com o vermelho, então eu não vou cortar, eu só vou dar um nozinho entre o vermelho e o amarelinho, pra não soltar a pontinha. E eu não precisar ficar levando ele comigo, tá? Então, ó, finalizei o último ponto com o amarelinho. Agora, a gente vai fazer da carreira 6, que é esta aqui que a gente vai começar, tá? Da carreira 6 até a carreira 9 de 30 pontos baixos, tá? Então, vão ser 3 carreiras retas de ponto sobre ponto, tá bom, gente? Então, eu vou fazer as minhas 3 carreiras retas e depois eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Então, gente, eu voltei com as minhas 3 carreiras retas já finalizadas, tá? Então, como eu falei pra vocês, agora a gente vai inserir aqui o ponto, vai inserir a agulha no ponto, gente, perdão, inserir a agulha no ponto, no último pontinho da carreira, tá? E aí, ao invés de a gente finalizar com o amarelo, nós vamos finalizar com o vermelho pra gente dar continuidade agora com o vermelho, tá? Vou fazer um pontinho aqui só pra firmar, porque agora eu vou cortar o amarelo. Não precisa cortar muito longo o fiozinho, tá? E já vou aproveitar e dar aquele nozinho e já deixar tudinho aqui dentro da peça, pra não precisar arrematar. Prontinho. Agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras retas, tá? Agora com o vermelhinho, de ponto sobre ponto, tá? Não se preocupem com esse degrauzinho que fica aqui, porque ele vai ficar, na verdade, na parte de baixo do avião, tá? A parte de cima não vai ficar mostrando, então o degrauzinho vai ficar na parte de baixo, tá? Mas para quem souber fazer a troca de cor mais elaborada e quiser, né, fazer a troca de cor diferente, porque não existe só um tipo de troca de cor. Tem vários tipos de troca de cor, tá? Mas como eu tenho bastante iniciante aqui no canal, então eu sempre trago a troca de cor simples, ou uma troca de cor um pouquinho mais elaborada, mas que não vai dar muito trabalho para vocês, tá? Então, agora, na carreira 10, que é essa que a gente tá fazendo, carreira 10 e 11, a gente vai fazer ponto sobre ponto, tá? Por toda a volta, 30 pontos baixos, a gente vai fazer 2 carreiras retas. Eu vou fazer as minhas aqui, depois eu volto com vocês. Gente, finalizada aqui, então, as minhas 2 carreirinhas retas, tá? De ponto sobre ponto. Eu só vou pegar um pedacinho do amarelinho pra mim já marcar a carreira aqui, porque agora esta carreira vai ser um pouquinho diferente, tá? É onde a gente vai subir a parte que a gente vai fazer a frente do aviãozinho, tá? Então, ó, carreira de número 12, prestem bastante atenção nessa carreira, tá? Nós vamos fazer 10 pontos baixos, tá bom? Então, marquem a carreirinha aí e vamos subir 10 pontos baixos, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prontinho. Agora, a gente vai trocar a cor. Eu vou usar a cor hortênsia, tá? O azulzinho, pra gente fazer o vidro do avião, tá bom? Pronto, então vamos lá. A gente vai fazer aqui um pontinho, não vamos finalizar esse pontinho, aí a gente vai entrar com o azul, tá? A gente entra com o azul e finaliza o ponto, tá? Agora, vou dar um pontinho aqui, pra gente poder amarrar aqui atrás o azulzinho pra ele não soltar, tá bom? A gente vem, amarra no vermelhinho mesmo. Pronto, ó, fez um nozinho. E a gente não vai cortar o fiozinho vermelho, porque depois a gente vai voltar a tecer com ele, tá? Agora, como é que a gente vai fazer aqui?
a gente já fez um ponto, né? Agora a gente vai fazer mais 9 pontos baixos, tá? Pra dar o total de 10 pontos baixos. Então, eu vou fazer com vocês, porque essa parte a gente tem que prestar bastante atenção, tá bom? Então, ó, eu fiz 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fizemos 10 pontos baixos aqui. Agora, a gente vai virar a nossa pecinha e vamos voltar subindo aqui, tá? Mais 10 pontos baixos. Então, ó, não faz correntinha, não faz nada, ó. Só vira, já introduz aqui no primeiro pontinho, puxa e faz um ponto baixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Deixa eu puxar mais fiozinho aqui. Meu fiozinho fez um... Ele embolou inteiro, gente. Depois, então, a gente vai fazer carreiras de vai e vem, tá? Ó, então, a gente fez a segunda carreira. Agora, a gente vai virar novamente nosso aviãozinho. Vai vir aqui, ó, no primeiro pontinho e vai começar com ponto baixo. E assim, nós vamos subir 8 carreiras retas de 10 pontos baixos, tá bom? Então, ó, eu já tô na terceira carreira, tá? Ó, não se esqueçam que aqui sempre fica um pontinho escondidinho, tá bom? Ó, terceira carreira, virou, vamos pra quarta carreira. De ponto, subponto. Agora, não é mais carreira circular que a gente tá fazendo, é carreiras de vai e vem, tá? Então, é o crochê plano. Meu azul enroscou de novo. Olha aqui, gente. Que rolo que virou. E eu tô puxando devagarzinho pra vir tecendo com vocês. E explicando certinho, porque eu não quero que fique a dúvida, tá? Então, ó, quarta carreira. Vamos subir para quinta carreira. 10 pontos baixos na quinta carreira. Então, aqui não tem erro, tá? A gente vai subir 8 carreirinhas de vai e vem. Eu vou subir as minhas 8 carreirinhas e depois eu volto com vocês para mostrar como é que ficou, tá bom? Pronto, gente, eu voltei. A gente vai terminar assim, tá? Desse jeitinho aqui. Agora, ó, terminei as minhas 8 carreirinhas retas, eu dou um pontinho e corto meu fiozinho. Não precisa cortar um fio muito longo, tá? E agora, a gente vai dar continuidade com o fiozinho vermelho, tá? Então, ó, vai ficar assim o nosso aviãozinho, tá? Ó. Agora, pode ser que fique meio estranho, mas depois vocês vão entender conforme a gente for fazendo, tá bom? Então, agora a gente vai dar continuidade com o vermelhinho. Voltamos aqui para dar continuidade com o fiozinho vermelho, tá? Gente, eu não expliquei para vocês lá, mas para quem quiser trazer o nosso fiozinho vermelho aqui na primeira carreirinha de azul até chegar aqui do outro lado, pode trazer, tá? Eu não trouxe, eu esqueci de falar para vocês, então eu parei aqui, ó, eu finalizei aqui. Mas também quem parar desse jeito não tem problema, tá? Então, ó, agora nós vamos finalizar aqui com 10 pontos baixos, que foi o que restou na carreira pra gente, tá bom? Então, ó, meu fiozinho vermelho tá saindo daqui, então o que que eu vou fazer? Eu vou deixar um pouquinho de fiozinho aqui dentro, ó, aonde eu finalizei meu último pontinho, eu já vou puxar, vou introduzir a minha agulha e já vou puxar o fiozinho vermelho, tá? E vou fazer uma correntinha. E vou, se precisar, eu deixo um pouquinho aqui dentro, tá? Pra ele não ficar repuxado, tá? Deixa um pouquinho do fiozinho aqui dentro pra ele não repuxar. E a gente finaliza com ponto sobre ponto, tá? Ó. Então, vamos lá, finalizar com ponto sobre ponto até chegar ali no finalzinho da nossa carreira, tá?
Essas outras carreiras que a gente vai fazer também é muito importante vocês prestarem atenção, tá bom? Então, ó, prontinho. Finalizei aqui, então, minha carreirinha com ponto sobre ponto. Então, ó, nós vamos ficar com 30 pontos baixos aqui também nessa volta, tá? Nessa carreira aqui. Vou falar a quantidade de pontinhos aqui pra vocês, tá? Pra quem tiver meio perdido. Igual eu falei, aqui por toda a volta a gente vai ficar com 30 pontos baixos, tá? Mas, ó, aqui nós fizemos, começando a carreira, 10 pontos baixos, tá? Esse último vermelhinho aqui, a gente trocou de cor. Então, 10 pontos baixos mais um pontinho baixo dá 11 pontos baixos, tá? Com mais 10 que a gente fez aqui, de azul, né? Que a gente subiu essa partezinha reta. Então, a gente ficou com 11 mais 10, 21 pontos baixos. E a gente finaliza aqui com 9 pontos baixos na carreira, tá? Então, assim, por toda a volta, a gente tem que ficar com 30 pontos baixos, tá bom? Mas para quem me seguiu, não vai ter erro, tá? Se você ficou com dúvida, volta ao vídeo, tá bom? Agora aqui, vamos lá, começar então a nossa próxima carreira. Deixa eu até ver que carreira que é. Carreira de número 13, tá, gente? Ó, então, a gente vai fazer ponto sobre ponto aqui, tá? Ó, então, vamos fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 11 pontinhos baixos, tá? Esses fiozinhos que ficaram sobrando aqui, eu vou trazer para ir arrematando junto, tá bom? Agora, aqui nessa lateral aqui, a gente vai fazer 4 pontos baixos nessa lateral aqui, tá bom? Então, ó, um ponto baixo, 2, vou fazer bem devagarzinho, tá? 3 e 4. 4 pontos baixos, ó, a gente ficou na lateral, tá? Agora, a gente vai fazer um aumento aqui no cantinho, tá, ó? Então, vendo esse último pontinho aqui, a gente vai fazer um aumento, tá? Então, ó, 2 pontinhos sob o mesmo pontinho de base, ó. Um aumento, tá? Agora, aqui, a gente vai fazer 8 pontos baixos nessa reta aqui, tá? Então, ó, 2, 3, já vem trazendo o fiozinho para arrematar, tá? 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, fizemos 8 pontos baixos. E me sobrou um pontinho aqui, que a gente vai fazer o quê? Mais um aumento pra gente poder virar, tá? Então, ó, 2 pontinhos sob o mesmo ponto de base, tá? E agora, descendo aqui na lateral, mais 4 pontinhos baixos a gente vai fazer, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3 e o último, 4. Então, ó, ficou assim a primeira voltinha do nosso avião em vermelho, tá? Ele pode estar um pouquinho tortinho assim, mas conforme a gente for fazendo as outras carreiras, ele vai ficando retinho, ele vai se ajeitando, tá bom? E agora, aqui pra finalizar, deixa eu puxar o meu azul, eu vou finalizar com 9 pontos baixos, tá? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
meu último pontinho, ó, deu certinho aqui, tá? Então, a voltinha ficou toda assim, desse jeitinho, tá? Então, ó, nessa volta aqui de número 13, a gente fica com 40 pontos baixos, tá bom? Então, a gente fica com 40 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer da carreira 14, que é essa próxima que a gente vai entrar, até a carreira 19, 40 pontos baixos, tá bom? Então, vão ser 6 carreiras retas de 40 pontos baixos, tá? Então, da carreira 14 a 19, ponto sobre ponto. Eu vou fazer, então, as minhas 6 carreiras retas e depois eu volto com vocês, tá? Para quem ficou com dúvida, ó, vamos chegar aqui na lateral, a gente vai fazer ponto sobre ponto, tá? Ó, cheguei aqui já na lateral, ó, só seguir ponto baixo em cima de ponto baixo, tá? Ó. Então, eu fiz a carreira de número 14 e vim mostrar pra vocês, ó, ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Até aqui na lateral, é só fazer pontinho em cima de pontinho, tá? Então, vocês façam as 6 carreiras retas de vocês, eu vou fazer a minha aqui e depois a gente volta junto pra dar continuidade, tá bom? E aqui, então, com as minhas 6 carreirinhas retas já finalizadas. Olha como é que ficou, gente. A mágica dos amigurumis acontecendo. Eu fico encantada toda vez que isso acontece. Vocês são assim também? Eu fico encantada. Eu fico olhando, eu falo, nossa, nem acredito que fui eu que fiz. Então, ó, carreira 20, gente, a próxima carreira. A gente vai começar já com um aumento, tá? Vão marcando as carreiras para vocês não se perderem, tá bom? Então, um aumento, 20 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer essa carreirinha com vocês, tá bom? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, opa, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mais outro aumento agora, tá? Mais um aumento. E a gente finaliza a carreira com 18 pontos baixos, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Prontinho, finalizamos então a nossa carreira de número 20 e a gente fica com 42 pontos baixos, tá bom? Próxima carreira, carreira de número 21. Essa carreira a gente já vai começar a fazer diminuições, tá bom? Então, ó, a gente vai fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E uma diminuição. Novamente, 5 pontos baixos. E uma diminuição. A gente vai fazer isso por toda a volta, 5 pontos baixos e uma diminuição. Lá no final da carreira, a gente vai ficar com 36 pontos baixos. Eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto pra gente continuar. Então, aqui a minha carreira de 5 pontos baixos e uma diminuição. A gente ficou com 36 pontos baixos na volta, tá? Agora, nós vamos fazer carreiras retas, tá bom? Eu vou até marcar aqui essa minha carreirinha pra mim não me perder. Então, peguei um fiozinho de uma outra cor. Vou puxar aqui, porque agora a gente vai fazer carreirinha reta, tá? Então, aí é mais fácil ainda de se perder, porque a gente quer fazer sem ficar contando os pontos, né? Então, aí dá problema. Então, vamos marcar para não dar mais problema, pra gente não se perder.
Então, ó, a gente vai fazer da carreirinha 22, que é essa aqui que a gente começou, até a carreirinha de número 30, tá? Vão ser 8 carreiras retas de 36 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas 8 carreiras retas de 36 pontos baixos. Depois, eu volto com vocês pra gente dar continuidade na peça. Prontinho, então, gente, ó, finalizada aqui as minhas 8 carreirinhas retas, tá? Tá ficando assim o nosso avião, tá? Próxima carreira agora é a carreira de diminuição, que é a carreira de número 31, tá? Então, a gente vai fazer 4 pontos baixos. 3, 4 e uma diminuição. A gente vai fazer assim por toda a volta, 4 pontos baixos e uma diminuição, tá? Lá no final da carreira, a gente vai ficar com 30 pontos baixos. Eu vou fazer a minha carreira aqui e depois eu volto com vocês. Finalizada, então, aqui a minha carreira de diminuições, tá? A gente ficou com 30 pontos baixos por toda a volta. Agora, a gente vai para a carreira de número 32. Isso, 32. Eu tava confirmando aqui no caderno, gente. Carreira de número 32, que vai ser ponto sobre ponto, tá? Então, da carreira de número 32, que é essa que a gente vai começar, até a carreira de número 36, nós vamos fazer 30 pontos baixos, tá? Então, vão ser 5 carreiras retas de ponto sobre ponto, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas 5 carreirinhas retas aqui de 30 pontos baixos, depois eu volto com vocês. Finalizada aqui, então, as minhas 5 carreirinhas retas de 30 pontos baixos. Agora, a gente vai para a carreira de número 37, que a gente já vai começar fazendo diminuições, tá? Então, ó, 3 pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, a gente vai fazer por toda a volta 3 pontos baixos e uma diminuição. Lá no final, a gente vai ficar com 24 pontos baixos, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha, então, de 3 pontos baixos, uma diminuição. Depois eu volto com vocês. Finalizada aqui a minha carreira de número 37, de 3 pontos baixos e uma diminuição. Por toda a volta, a gente fica com 24 pontos baixos, tá bom? E agora, a gente vai para a carreira de número 38 e nós vamos fazer mais 4 carreiras retas, tá? Então, 38, 39, 40 e 41. Então, da carreira de número 38 até a 41, a gente vai fazer 24 pontos baixos, tá bom? Eu vou fazer as minhas 4 carreiras retas e depois eu volto com vocês. Finalizada, então, aqui as minhas 4 carreiras retas. A gente tá quase na reta final do nosso avião, tá? A carreira de número 42, que é a próxima carreira que a gente vai fazer, vai ser 2 pontos baixos e uma diminuição. Por toda a volta, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, tá? Vamos ficar lá no final da carreira com 18 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha de 2 pontos baixos e uma diminuição, depois eu volto com vocês. Prontinho, finalizada então a minha carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição. Gente, as próximas carreiras vai ser da carreira 43 a 46 ponto sobre ponto, tá? Então, vão ser 4 carreiras de 18 pontos baixos, tá bom? Então, 4 carreiras retas a gente vai subir. Depois que eu subir as minhas 4 carreiras retas, eu vou parar para encher o meu avião, tá? E aí, depois eu volto com vocês. Então, como eu falei para vocês, eu ia finalizar as minhas 4 carreiras retas e já ia colocar um pouquinho de enchimento, tá? Ó, meu enchimento tá aqui, já enchi bastante. Agora, a gente vai finalizar. E a próxima carreira, então, é a carreira 47, tá? De 1 ponto baixo e uma diminuição, tá bom? Então, a gente vai fazer por toda a volta 1 ponto baixo e uma diminuição. Lá no final da carreira, a gente vai ficar com 12 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer a minha carreira aqui e depois eu volto com vocês.
Finalizada aqui, então, a minha carreira de número 47 de um ponto baixo, uma diminuição. Agora, eu vou fazer uma carreirinha reta de ponto sobre ponto, tá? Então, a carreira de número 48 vai ser 12 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer a minha carreira aqui, depois eu volto com vocês. Prontinho, finalizada aqui, então, eu já tirei até o meu marcadorzinho, tá? Porque é a última carreira que a gente vai fazer. Antes de finalizar, então, de fazer a última carreira, a gente vai encher mais um pouquinho, tá? Para depois a gente fazer a carreira de número 49. Então, eu vou encher aqui e depois eu volto com vocês. Então, gente, ó, coloquei enchimento e agora a gente vai fazer a nossa última carreirinha do avião, então, que vai ser a carreira de número 49, tá? Nós vamos fazer 6 diminuições, tá? Então, vamos lá. Fazer as 6 diminuições. Então, ó, fiz uma. Vai empurrando a fibra pra dentro, pra sair o mínimo possível de fibra aqui pra fora, tá? Então, ó, segunda diminuição. Vamos pra terceira diminuição. Quarta diminuição. Quinta. E a última. E a última diminuição. Prontinho. Tá, agora a gente já pode cortar, não precisa cortar um fio muito longo, tá? A gente só vai precisar fazer o anel mágico invertido, então pode cortar um fio curtinho. E agora é só a gente fazer o anelzinho mágico invertido e esconder o fiozinho, tá? Então, ficou assim a base do nosso avião, tá? Então, agora a gente vai fazer a hélice dele pra gente poder voltar e costurar, tá bom? Fazer a hélice, a parte de dentro, que é essa partezinha aqui, ó, pra costurar a hélice, eu vou fazer de amarelinho, tá? Que é aquele amarelo lá, o Solar 1317, tá? A gente vai fazer o anel mágico e dentro deste anel mágico, 6 pontos baixos, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechamos. A segunda carreira vai ser de 6 aumentos, tá? Então, ó, um aumento, segundo aumento, e assim a gente vai fazer até chegar lá no final da carreira, que a gente vai ficar com 12 pontos baixos, tá bom? Então, eu já tô chegando no final da carreira. Prontinho. Opa! Vou fechar aqui meu anel mágico agora, tá? Vou passar um marcadorzinho aqui. E agora, a gente vai fazer a terceira carreira de ponto sobre ponto, tá bom? Só que agora, a gente vai pegar só a alcinha de trás do ponto, tá? Então, ó, tem a alcinha da frente e a alcinha de trás. Nós vamos fazer 12 pontos baixos, pegando só a alcinha de trás do nosso ponto, tá? Então, eu vou fazer aqui junto com vocês, que é rapidinho essa parte aqui, tá? Então, 12 pontos baixos, pegando somente a alcinha de trás do ponto. Prontinho, cheguei aqui no último. E agora, a gente vai fazer uma carreirinha pegando as duas alcinhas, mas é como se fosse uma carreirinha de reforço, tá? A gente vai fazer ponto baixíssimo, então, a gente vai pegar as duas alcinhas e vai fazer um ponto baixíssimo, tá? A gente vai fazer por toda a volta, ponto baixíssimo. Chegando lá no final, a gente vai cortar um fio bem grandinho pra gente poder costurar essa partezinha aqui na peça, tá bom? Então, ó, essa carreirinha aqui é só uma carreirinha de reforço, que ela faz toda a diferença, tá? Fica bem bonitinho na peça, ó, finalizei. Vou dar uma correntinha,
Vou cortar o fiozinho um pouquinho longo, pra gente poder costurar essa peça, né, no nosso aviãozinho. Vou aproveitar e vou puxar já o fiozinho do anel mágico aqui pra dentro e depois eu arremato ele, tá? Agora a gente vai fazer as hélices pra gente poder colocar as 4 hélices aqui, tá bom? Hélices eu vou usar a cor Hortência, tá? 2137. E a gente vai começar também com 6 pontos baixos dentro do anel mágico, tá bom? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prontinho, a gente fecha o nosso anel mágico. Segunda carreira, 6 aumentos, tá bom? Então, a gente vai ficar com 12 pontos baixos lá no final. Eu vou fazer os meus 6 aumentos, depois eu volto com vocês. Finalizada aqui, então, a minha segunda carreira de aumentos, né? Ficamos com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 8 carreiras retas de 12 pontos baixos, tá? Então, da carreira 3 até a carreira 10, nós vamos fazer 12 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas 8 carreiras retas, depois eu volto com vocês. Finalizada aqui, então, as minhas 8 carreiras retas de 12 pontos baixos, tá? Tá ficando assim. Agora, nós vamos fazer 6 diminuições, tá? Então, essa partezinha é bem chatinha, ó. Pra vocês virem a agulha e peguem com o ganchinho da agulha que fica mais fácil, tá? Ó, uma diminuição. A segunda diminuição. Terceira diminuição. Quarta diminuição, vai fechar bastante, tá, gente? Quinta diminuição. E a sexta e última diminuição. Nós vamos ficar agora na carreira por toda a volta com 6 pontos baixos só, tá? E agora nós vamos fazer mais 2 carreirinhas retas de ponto sobre ponto, tá bom? Essa pecinha aqui não vai enchimento, tá? Então, não se preocupem. Podem tecer ela sem pôr o enchimento mesmo, porque é uma pecinha que vai ficar retinha, tá? Então, nós vamos fazer 2 carreirinhas retas aqui de ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas retas, depois eu volto com vocês. Prontinho, ó, finalizei aqui, então, as minhas 2 carreirinhas retas. Agora, a gente vai dobrar a pecinha e fazer como a gente fez nas outras, ó. Puxar e fazer um ponto baixíssimo, tá? No caso dessa pecinha aqui, vão ser só 2 pontos baixíssimos pra gente fazer a costura da peça, tá? Finalizou aqui, dá uma correntinha, corta o fiozinho um pouquinho grandinho pra gente poder costurar, porque como eu falei, a gente vai costurar aqui nessa partezinha, tá? Então, ó, façam mais 3 pecinhas dessa, porque no total a gente vai precisar de 4 hélices, tá bom? Eu vou fazer as minhas outras 3, depois eu volto com vocês, pra gente poder fazer toda a costura e toda a montagem do nosso aviãozinho, tá bom?